Como combinado, então, estou aqui com o Fernando Moreira, engenheiro de aplicação da Schneider Electric, para falar um pouquinho sobre os painéis inteligentes. Vou deixar ele se apresentar um pouquinho para vocês aqui, ó. Tudo bem? Prazer estar aqui na sala da elétrica, sou Fernando Moreira, cuido da parte de Smart Panel, que são painéis inteligentes da Schneider, e vamos lá, vamos ver o que isso tem para oferecer, né? Não, show de bola, olha só, nós preparamos aqui um cenário um tanto quanto interessante, porque nós vamos demonstrar a aplicação na prática, efetivamente, do conjunto aqui, que ele vai explicar daqui a pouco, mas composto de Power Tag, uma série de componentes para ajudar você. E se eu fosse você, eu ficava até o final, porque no final eu quero trazer esse contexto novo aqui, esse produto novo, para uma realidade que você, principalmente quem é autônomo, vive no seu dia a dia, tá bom? Vamos ver o seguinte, então, Fernando, vamos falar um pouquinho sobre a composição de um painel inteligente, de um Smart Panel que os clientes da Schneider já estão adquirindo e usufruindo desse benefício? Correto, vamos lá. Então, na verdade, o Smart Panel ele é baseado em 3 pilares. Então, você tem a parte de medição, conexão e economia, tá? Então, medição, o que eu estou falando? Estou falando de você conseguir medir dentro do seu painel qualquer carga em baixa tensão de 0,5 ampere até 6.300 amperes, tá? Então, isso abrange desde o mini disjuntor, que é o que você utiliza em casa, né? Até disjuntores industriais, que é o caixa moldado e o disjuntor aberto. Deixa eu fazer uma pausa aqui, então. Então, quer dizer que eu consigo... Um dos pilares aí é a parte de medição. Exato. Tudo parte do princípio de medição. Show de bola. Então eu consigo ali, através dessa aplicação que a gente vai mostrar para o pessoal daqui a pouco, fazer a medição e ter um controle ali da minha instalação como um todo. Não importa qual a corrente pelo que eu estou observando, né? Exatamente. Na verdade, o controle você já está partindo para uma escala um pouquinho maior. Que você parte da medição, né? Aí você teria o monitoramento e o controle, né? Ou seja, você poder ligar e desligar cargas remotamente, né? E também controlá-las. Então saber qual que é o status do dispositivo, se ele está aberto, fechado, se deu algum trip, uma sobrecarga, alguma coisa do tipo, tá? E tendo esses dados em mãos, as suas decisões para que você consiga ter economia de energia, elas são mais assertivas. Ah, bacana, olha só que interessante. Então, além de conseguir fazer a medição, ter todo o controle técnico, vamos dizer assim, no que se diz respeito a medir as grandezas elétricas que ali estão, eu consigo tomar minhas decisões embasadas em resultados assertivos ali, né? Que é reduzir o consumo de energia elétrica. É o principal, né? É o principal. Com certeza, né? E aliás, é por isso que eu falei que no final do vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre uma das peças que compõe esse menino aqui, que vai ser bastante interessante para você, tá? Mas o pessoal que tá ali acompanhando a gente, eles vão observar um produto que é uma novidade praticamente da Schneider Electric, né? Que pode ser uma ferramenta para eles também. Mas isso aí a gente deixa pro final. Sim. Hoje, como que está a parte de aplicação? Quais tipos de clientes que estão entrando para esse mundo do instalar um painel inteligente nas suas instalações? Vamos lá. Principalmente indústria, porque a tecnologia ela parte sempre da indústria, né? Mas isso também está sendo utilizado bastante na parte de edifícios, condomínios, shoppings, facilities, né? Então, porque todo mundo quer ter um gerenciamento eficaz de energia. Bacana, então quer dizer que o pessoal que está assistindo a gente ali, não necessariamente ele vai encontrar somente na indústria esse tipo de produto, ele vai encontrar também em sistemas prediais, talvez até, quem sabe, não vou falar em breve, mas em médio e longo prazo, em residências também. Claro, por que não? Porque, já que nós sabemos que um dos focos principais nosso dia a dia é conseguir reduzir o consumo de energia elétrica e deixar ela mais segura, acho que esses dois são os pilares de uma instalação elétrica bem feita, é a segurança e consumo de energia elétrica, né? Segurança e economia, perfeito. Então, a ideia é que você consiga encontrar esse produto muitas e muitas vezes nos próximos tempos aí. A gente vai fazer de tudo para que isso seja possível, correto? Correto. Existe até um conceito, que é o conceito de IoT, que é a internet das coisas, né? Então, o que a Schneider pensou com isso? É embarcar a internet das coisas num painel elétrico. Legal, então ele já está antecipando, sabe por quê? Porque é uma das coisas que eu ia perguntar para ele agora, mas quer dizer então que a instalação, o cliente, a pessoa que tiver uma instalação com um painel inteligente, vamos dizer assim, Smart Panel, assim por diante, ele vai conseguir acessar isso remotamente. Então ele pode fazer um acionamento remoto. Exatamente. Hoje todo mundo tem smartphone. Então basta você ter um smartphone, você consegue acessar grandezas elétricas, tem um controle, tem um monitoramento em tempo real do que está acontecendo ali dentro do seu painel. Perfeito, então. Então vamos ver o seguinte, bacana. Vamos ver o seguinte, então, vamos demonstrar aqui pro pessoal mais ou menos como que ele pode ter esse tipo de interatividade e também essa interação remota. Pode ser? Vamos lá. Bacana. Então vem aqui na bancada comigo, pessoal.
Bom, como você pode observar, nós trouxemos aqui alguns componentes que são, na verdade, um pedacinho da solução. E eu vou pedir para o Fernando explicar para vocês aí exatamente o que é cada um deles aqui, ok? Perfeito, Everton. Então, como você falou, na verdade, isso aqui é um pedaço da solução, né? Aqui a gente está utilizando o fator de medição, só que para dispositivos até 63 amperes, ou seja, mini disjuntores. Então, esse carinha aqui, na verdade, é o PowerTag, né? Ele é um medidor de energia sem fio e com ele eu consigo medir tensão, corrente, quilowatt-hora, que na verdade é consumo, né? Fator de potência, entre outras grandezas, tá? A instalação dele é simples. Esse aqui, o monopolar, ele é o único que tem fio, porque eu preciso de uma referência de neutro para poder medir tensão. Então eu conecto aqui no barramento de neutro e eu já consigo medir a tensão quase neutra, tá? Consigo conectar ele em qualquer mini disjuntor, né? Porque a largura de passo dele é 18 milímetros, é a largura do polo do disjuntor. Então consigo instalar ele tanto em cima, a montante do disjuntor, ou a jusante do disjuntor embaixo, tá? Então, ou seja, não vai atrapalhar a forma como você quer instalar o barramento pente, tá? Então quer dizer que quem está assistindo a gente agora ali, o eletricista, está acompanhando essa nossa transmissão aqui, esse nosso vídeo, ele não precisa se preocupar porque ele não vai precisar trocar o painel para colocar essa solução nova. Exatamente, você matou a charada. Então, na verdade, ele não precisa retrofitar o painel inteiro para embarcar uma solução dessa, que não deixa de ser uma solução smart. Ah, legal. Então, olha só. Quando a gente fala do monopolar, nós temos a referência do neutro, correto? Exato. E quando é o caso do disjuntor aqui, que, né, o bipolar, que é o exemplo que nós temos aqui na mão. Deixa eu falar para pegar o exemplo aqui, ó. Nós vamos usar então esse outro PowerTag. Exatamente. Resumindo aqui para a galera que está assistindo a gente. O PowerTag, na verdade, ele vai fazer a medição como se fosse, por exemplo, um amperímetro. Exato. Né? É um TC. É um TC, né? É um TC. Então o cabo passa nesses orifícios dele e aí eu consigo extrair daqui a corrente, a tensão elétrica e também, obviamente, o consumo ali daquele circuito. Perfeito, perfeito. Então eu tenho esse aqui, 2 polos, que obviamente é o que vai nesse nosso disjuntor, mini disjuntor aqui bipolar, e no nosso tripolar não poderia ser diferente, nós temos um específico aqui tripolar. Claro, esses 2 últimos que nós falamos aqui não precisa do fio porque ele já tem mais do que uma referência. Então, exatamente. Não vou precisar do neutro lá mesmo. Exatamente. Eu estou medindo a tensão fase em fase. E ainda tem o tetrapolar e para disjuntores tetrapolares até 63 amperes. Então, para dispositivos modulares de proteção de monopolar, bipolar, tripolar, de meio ampere até 63 amperes, eu consigo monitorar as grandezas elétricas. Muito bom, muito bom. Mas agora explica pra galera que raios que é esse dispositivo aqui, ó. Perfeito. Vamos entender o que é esse outro componente, que aliás é a alma do negócio aqui, mas vamos lá. Exatamente. Quem é então, esse cara? Na verdade, esse cara aqui ele é o Smart Link, porque o que acontece? Esse carinha aqui, que é o PowerTag, ele tá medindo, mas ele precisa mandar essa informação para algum lugar. Que lugar é esse? É o Smart Link. Então, esse Smart Link, ele tem um concentrador aqui dentro, é o que a gente chama de concentrador Zigbee, tá? Ele comunica em protocolo Zigbee, e protocolo é a linguagem, tá? Então, você fala português e inglês, né? Esse dispositivo, ele fala Zigbee. Então, os 2 componentes, o emissor e o receptor, eles conversam em Zigbee. Então, sem fio, ele está mandando informações para esse cara aqui. Ele recebe essas informações e eu consigo visualizar as grandezas elétricas num computador, num smartphone, né? Então quer dizer que eu consigo, por exemplo, ter essa solução aqui comunicando, então tenho todos os meus circuitos lá, fazendo toda a comunicação com o PowerTag e assim por diante, todos eles se comunicando aqui com o nosso concentrador, através de um protocolo de comunicação que é o Zigbee. Exato. E eu posso extrair essas informações do computador. Sim, perfeito. Então eu queria que você demonstre pro pessoal isso acontecer. Pode ser? Vamos lá. Lembrando que esse cara aqui eu consigo concentrar até 20 PowerTags. Então quer dizer que bastante coisa. É muita coisa, é muita coisa. Porque 20 PowerTags significa 20 circuitos. 20 circuitos. É muita coisa, é muita coisa. Vamos fazer na prática agora para vocês identificarem isso aí. Vamos lá, vamos ver. Bom, então você vai ver aqui, o Everton, que é bem simples, tá? Eu já estou conectado aqui na minha rede local, né? Em que o concentrador de dados do Smart Link ele está conectado, né? Então aqui no meu computador, ó, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em rede, né? Eu já configurei os parâmetros aqui de rede da minha máquina e ele já mostra para mim, ó, mais Smart Link, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui 2 vezes e ele já vai abrir para mim uma tela, né? Uma tela
que está embarcada no Smart Link, ou seja, eu não preciso fazer download de nenhum aplicativo, de nada, ela já está aqui, tá? Eu vou entrar aqui com login e uma senha. Ó, típico, né? Lembrando que esse login, essa senha eu consigo alterar, tá? Inclusive com privilégio, né? Então, privilégio de operador, privilégio de configurador ou só usuário, aquela pessoa que só vai ali visualizar as informações. Então aqui, ó, eu já estou lendo na minha maleta, né, algumas informações de energia do PowerTag, tá? Como eu não tenho nenhuma carga instalada, minha corrente ela está zerada, tá? Mas ele já está medindo aqui para mim em tempo real a tensão da rede, né? Então aqui a gente está com 114,7 volts, tá? Percebe que ele até está alterando esse valor aqui, né? Tá tendo pequenas variações, né? E aqui você tem o total de energia, então, ou seja, desde o momento que eu fiz a instalação do PowerTag naquele circuito, e energia parcial. Aqui é interessante porque eu consigo zerar esse contador de acordo com a minha necessidade. Então, se eu quiser monitorar isso a cada semana ou a cada mês, enfim, ele vai estar armazenando esse valor aqui o tempo inteiro, ok? Outras coisas interessantes que o PowerTag faria por si só é, por exemplo, ter um diagnóstico de falha, né? Então, ele por ser um TC, ele consegue monitorar se está tendo uma eventual sobrecarga, um aquecimento no fio. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou simular aqui uma sobrecarga de aproximadamente 50% do valor de corrente nominal, tá? E aqui dentro da minha página, ele já vai mostrar para mim que eu tenho uma eventual anormalidade no meu circuito, ó. Então, eu tenho uma sobrecarga aqui simulada no momento, ó, tá? Foi de 47%, agora está 54%, tá? Lembrando que se esse valor ele ultrapassar 80% da corrente nominal, eu posso setar um alarme, né? Então, ou seja, o PowerTag ele vai emitir um alarme de sobrecarga para o concentrador de dados. Eu posso ser avisado desse evento por um e-mail, né? Então, ou seja, eu consigo cadastrar um e-mail e o dispositivo ele vai disparar um e-mail para mim dizendo, olha, está tendo uma anormalidade no circuito. Bom, interessante. Então, além de ter toda a facilidade ali de acesso remoto, de uma instalação que vai me dar medição, controle da parte de performance da instalação como um todo, eu ainda consigo, caso eu tenha um alarme gerado, uma sobrecarga, avisar via e-mail algum endereço estratégico, seja o endereço se for uma residência, do dono da residência ou do chefe do setor da indústria lá XYZ ou algo do gênero. Exatamente. E aí você consegue programar uma manutenção com ele. Muito bom isso, né? Esse é o desejo de qualquer instalação, né? Tomara que você consiga interagir com a instalação assim em breve. Bom, uma outra coisa aqui que eu gostaria de perguntar para você é o seguinte. Eu tenho lá 20 PowerTags instalados no meu painel, 20 circuitos monitorados, né? Só que tudo bem, tá tudo ali bonitinho cadastrado. A gente mostrou mas eu posso cadastrar todos eles no meu concentrador. Mas e na hora de identificar o PowerTag dentro da minha instalação? Então vamos supor que vamos supor que eu tenho uma instalação, um quadro, sem nenhuma identificação, mas os PowerTags estão lá. Eu quero identificar. Como é que eu faço? Perfeito. Então, na verdade, dentro da página do Smart Link, eu tenho uma funcionalidade que ele permite fazer uma localização dos dispositivos. Tá? Então ele começa a piscar e aí você sabe que aquele dispositivo que está fazendo aquela medição que você está visualizando é correspondente com aquele PowerTag que está piscando. Então, calma aí. Então vamos fazer isso na prática aqui para o pessoal ver, tudo bem? Vamos fazer isso na prática. Volta aqui pro computador aqui para você entender como que isso funciona. Bom, então aqui eu tenho a telinha, tá? Lembrando que aqui, ó, né, nesse botão Start Scanning, eu consigo fazer o escaneamento remoto dos PowerTags que tem dentro do meu painel. Isso aqui é interessante também, porque se no caso eu tiver mais PowerTags conectados no meu painel e eu tiver um segundo Smart Link, eu não corro o risco do mesmo PowerTag ser endereçado para dois Smart Links diferentes, tá? Como que eu localizo o PowerTag no painel? Eu venho aqui em Locate. Ele vai dar uma mensagem para mim, ó, o dispositivo vai piscar. Então, o dispositivo que estiver piscando, eu sei que é esse dispositivo que eu estou configurando no momento, tá? E eu posso mandar parar de piscar também. Então, eu vou clicar aqui agora em parar. Show de bola. Muito bom mesmo. Acredito que você esteja aí curioso para saber várias coisas
mas com certeza uma das coisas que deve estar passando na sua cabeça é quanto custa isso aqui, né? Mas eu gostaria que você falasse para o pessoal um pouco sobre valores mesmo, mas também na parte do custo-benefício, né? O quanto que isso pode... Apesar que você já está assistindo a gente, você já deve ter percebido que com uma ferramenta dessa daqui você vai conseguir até vender a solução de redução de consumo de energia elétrica, e aí o custo-benefício fica algo ridículo, né? Mas tudo bem. Fala para o pessoal um pouquinho sobre o custo, efetivamente, e custo-benefício. Tá? Falar de custo do Smart Panel é muito complicado, porque depende muito do que você vai querer no seu painel. Então eu não posso falar para você que é 50% mais caro que um painel convencional, que vai ser uma mentira. Depende do que você quer, né? Então, como você mesmo percebeu, você pode ter um Power Tag ou você pode ter 20, 30, 40. Aqui a gente está falando só de Power Tag. Eu tenho outros dispositivos, por exemplo, um dispositivo que consegue monitorar um disjuntor aberto. Se for um disjuntor aberto extraível, qual que é a posição dele no chassi, quantas vezes ele foi conectado, ficou na posição desconectada, posição teste, por exemplo, tá? Então, dependendo do que você quer, isso pode variar de 10% até 100%. Né? Então, esse range aí. Legal, eu posso tanto querer a parte somente de monitoramento, efetivamente, quanto também eu posso ir além. Controle, né? Então, eu quero só medição em um circuito. Poxa, o valor, né, que você vai gastar ali é muito pequeno. Agora você quer monitorar todos os circuitos, você quer controlar todos os circuitos, você quer, né, ter um diagnóstico, monitoramento de tudo, aí o custo começa a ficar maior. Só que você até abordou bastante isso, a questão o importante é a gente saber o custo-benefício, né? Sim. Porque, obviamente, você tendo uma solução dessa, você vai ter um custo maior do que um painel convencional. Mas qual que é o benefício? Vou te dar, por exemplo, um exemplo de crítico, por exemplo, data center, tá? Data center ou até mesmo um edifício, né? Na questão da manutenção. Então, você poder ter uma manutenção preditiva, ou seja, o painel poder te informar informações, por exemplo, número de manobras, uma eventual sobrecarga, né? Você sabe que um determinado dispositivo já atuou tantas vezes, né? Deu um trip 2 vezes, poxa, tá na hora de eu programar a manutenção. Será que é mesmo o circuito que está com problema ou será que é a vida útil daquele disjuntor que já está chegando na sua reta final de vida, efetivamente? Exatamente, porque você tem que parar para pensar que uma parada de serviço ela é muito mais danosa para o bolso de um gerente de fábrica ou de um diretor do que propriamente o produto que ele está comprando. Então, às vezes, vale mais a pena você pagar um pouco mais caro por um valor que você vai ter, por exemplo, nessa questão da manutenção preditiva. Sim, claro. Não, só para um parênteses aqui, né? Manutenção preditiva. Você programa a manutenção, normalmente é a substituição de uma peça em função da vida útil dela. Então, 40 mil manobras é aquele seu disjuntor. Não sei, estou só juntando o valor, né? 40 mil manobras, por exemplo, né? E aí, quando chegar em 40 mil manobras, você vai lá e faz a extração do disjuntor daquele local, estando ele funcionando ou não. Você tira ele de lá e coloca um novo. Agora, como que eu sei que tem 40 mil manobras? O sistema... O dispositivo vai te avisar. Então, chegou em 39.990 manobras. Eu quero ser avisado disso. Você vai ser avisado. Perfeito, muito bom. Muito bom. Vai ser avisado. Bom, legal, mas me fala uma coisa, Fernando. Quando é que o cara que está assistindo a gente ali, o profissional da área de elétrica, ele vai ter a necessidade ou ele vai ter que tomar a decisão de mostrar esse recurso, seja para o cliente dele, seja para o chefe dele ou algo do gênero? Perfeito. Bom, o mercado ele muda de uma forma muito rápida, a tecnologia está aí, a gente sabe que de um dia para o outro as coisas se tornam obsoletas, né? Então, na verdade, esse conceito de medição de energia, eficiência energética, isso é uma coisa que o mercado começa a exigir, né, a partir desse discurso de internet das coisas, né, de eficiência energética em tempo real, né? Então é muito importante para o profissional de elétrica ele se antecipar a isso, ele está preparado para que ele ganhe autoridade no mercado, né? Então imagina lá, você ganhou um serviço em que o cliente pede para você uma medição rateada dentro do quadro, ou seja, eu quero ter uma medição, uma medição dentro do meu quadro de cada circuito, né? O que você vai propor de solução para esse cliente? Né? Bacana. O que você vai propor vai ser realmente eficiente, interessante, né? Vai precisar aumentar o painel, e aí você está preparado para isso? Acho que é esse o grande discurso, né? O discurso que
O mais interessante que ele falou aqui, ó, eu vivo batendo na tecla com vocês, é o seguinte, né? Você deve ter acompanhado vários e vários dos meus vídeos aí de YouTube, de webinar, Facebook, dos meus cursos, assim por diante. Mas assim, uma das coisas que você que é da área de elétrica, seja você autônomo ou não, o que mais vale na sua palavra ali, ó, é o quanto você consegue passar de autoridade com o seu conhecimento que você tem. Então, quando você conhece esse tipo de recurso aqui, você consegue propor essa solução, mostrar o seu conhecimento em relação à aplicação desse tipo de solução e atender uma necessidade que é muito grande no mercado, que é a redução de consumo de energia, que é a redução de consumo de energia, e segurança e controle remoto. Isso dá credibilidade pro profissional. Perfeito, muito bom mesmo. Bom, deixa eu fazer uma pergunta então aqui pra gente fechar com chave de ouro, que é uma das coisas que eu queria pôr aqui na mesa. Não sei se você vai concordar comigo. Isso aqui é um produto, correto? É um dispositivo, é um produto que o eletricista pode ou não encontrar lá no painel elétrico que ele vai interagir no dia a dia. Correto. Mas você concorda comigo se eu disser que isso aqui é uma ferramenta também? Por quê? Deixa eu colocar aqui para você por que eu acho que é uma ferramenta. Imagina que o profissional da área de elétrica ali, o eletricista, ele tem um conjunto desses dispositivos e ele chegou no cliente dele ou na instalação que ele está interagindo, ele colocou ali para ele fazer durante um mês um acompanhamento da instalação, daqueles montes de circuitos que tem naquela instalação, seja uma instalação comercial, predial e assim por diante. E ele consegue, através das medições e desse concentrador aqui, que vai dar um monte de dados importantes para ele em relação ao consumo de energia, propor para esse cliente, para essa instalação, uma melhoria, porque o circuito X, Y e Z está com problema de performance? Perfeito, ele vai ganhar um serviço. Né? Então, olha só. Ele usou um produto como uma ferramenta para ganhar um serviço. Sensacional essa ideia. Então a ideia aqui, pessoal, é assim, você enxergar com outros olhos a tecnologia que aparece na sua frente. Então, isso sim é um produto. Mas de repente você tem um conjunto disso aqui que é um power tag junto com um concentrador, você chega e deixa na instalação ali que está interagindo durante 15, 20, 30 dias, você consegue ter uma visão incrível da instalação. A gente tem que saber qual que é a dor do cliente, né? Então, no momento que você chegou lá, fez uma proposta assertiva, né? Você sabe onde que está o problema dele e você propôs isso para ele, né? Ganhou um serviço, isso além de dar credibilidade te deixou com o nome ali no mercado. Né? Perfeito. É legal, porque olha só, é muito interessante isso, né? Imagina que você consiga, através dessas ferramentas, provar para o seu cliente que ele tem alguns circuitos na instalação dele que precisa ser tratado para que ele reduza o consumo de energia elétrica. Então, você vai falar para ele, onde que está o problema, né? Qual que é o vilão da sua instalação? Ar-condicionado? O que é? Né? Se você não tem uma ferramenta como essa, você não tem como saber. Né? E essa é só a ponta do iceberg, né? Esse é só o comecinho. Né? Isso é um pedaço da solução como um todo que a gente chama de Smart Panel, né? Que é um painel conectado. Muito bom, muito bom. Ó, muito obrigado por enquanto. A gente descobre as outras funcionalidades. Fernandão, muito obrigado. Valeu, cara. Obrigado, prazer imenso receber aqui. Prazer estar aqui, viu? E ó, pessoal, espero que você tenha gostado aí dessa solução incrível, que realmente me impressionou quando eu vi pela primeira vez. E assim, as ideias que eu posso estar utilizando com esse monte de recursos aqui é ilimitado. São infinitas.